Chegamos no 5º episódio da 2ª temporada de Euphoria. Muito se falava sobre esse episódio, as pessoas que tinham assistido a série antes, da gente, tinham comentado que esse seria um dos episódios, se não o episódio mais pesado da temporada. Seria um episódio onde muitas coisas aconteceriam envolvendo a Rue e que também teria uma cena muito forte entre ela e a mãe dela, uma cena que duraria 13 minutos e a gente veria de fato a Rue chegando no fundo do poço. Isso a própria Zendaya havia falado em algumas entrevistas. Nesse vídeo aqui eu vou contar tudo o que eu achei sobre o episódio, vou fazer uma análise completa e vou falar se de fato é realmente tão pesado como fala, se ele supriu todas essas expectativas. Mas antes, se você não for inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu tenho vários vídeos sobre Euphoria, inclusive eu estou fazendo análise semanalmente dos episódios. Eu vou deixar a playlist completa aqui no link da descrição, vou deixar aqui no card também, e já deixa o like que vai me ajudar bastante. Para começar, eu vou dar aqui um spoiler sobre a minha análise. Eu gostei sim desse episódio, eu gostei muito desse episódio. Algumas pessoas vieram conversar comigo sobre o episódio, assim que acabou, ontem, no domingo, porque, enfim, se você acompanha aqui as minhas análises, você vê que eu não estava tão contente com o rumo da série. Eu tinha achado alguns episódios não tão interessantes do nível Euphoria, e aí eu tenho feito algumas críticas assim sobre a série, e logo, rapidamente, as pessoas vieram me falar: meu Deus, não é possível que você não tenha gostado desse episódio. E sim, gente, eu gostei muito, eu achei um episódio muito bom. Ele é o meu 2º episódio favorito até o momento, perdendo apenas pro primeiro episódio, que pra mim foi o melhor episódio da temporada até agora, mas esse episódio 5º é muito, muito incrível. Assim, tem algumas ressalvas, tem acho que 2 pontos que eu vou aqui falar mais pra frente, que me incomodaram, mas eu acho que no geral foi um excelente episódio. Esse episódio foi focado na Rue, a gente não teve tantos flashbacks, não foi no mesmo formato que a gente está acostumado a ver, de ver o passado de um personagem e aí a história, ligando ali com o presente. Aqui não, a gente tem o presente da Rue, alguns flashbackzinhos sobre ela, mas o episódio em si é todo focado nela. A gente não tem nenhum outro desenvolvimento dos outros personagens, a não ser da Cassie, da Maddie ali, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Eu vou falar sobre essa cena que foi maravilhosa. Mas eu senti finalmente a força de Euphoria novamente. Eu acho que a série ela consegue ser extremamente visceral, ser forte, sabe? E, enfim, atingir pontos na gente que a gente nem sabia que existia. Eu achei isso incrível nesse episódio. Um outro fator também acho muito interessante foi a Zendaya ter feito um post minutos antes do episódio sair, falando sobre a sua personagem. E é muito bonito ver o carinho que ela tem com a Rue, sabe? E falou em como a Rue ia atingir o fundo do poço, ia chegar num lugar realmente muito difícil de sair, e que se você conseguia ter empatia pela personagem, você poderia ter empatia com a pessoa na vida real. Então ela meio que conscientizando as pessoas, e me fez lembrar que Euphoria não é somente uma série, não é somente entretenimento, e sim uma história que também serve para nos conscientizar, e não só com relação às drogas, mas também com vários outros temas do nosso cotidiano. E é muito, muito incrível a gente ter uma série que chega, e nos mostra isso com tanta força, com tanta qualidade, e realmente foi muito interessante, não só o episódio, como também tudo que permeia ele. Mas eu confesso que com o post da Rue, eu fiquei com medo de ser uma despedida da personagem, mas não aconteceu até o momento. Mas vamos lá, vamos falar aqui em ordem cronológica, todos os fatos que aconteceram no episódio. A gente tem a briga, entre a Rue e a mãe dela. A gente já tinha visto um pouco dessa briga lá no trailer, em algumas cenas e tal, mas essa era realmente a cena em que tava todo mundo falando que ela duraria 13 minutos, de uma discussão muito intensa, muito pesada, e que provavelmente seria a cena que indicaria a Zendaya pro Emmy, Geralmente, o Emmy escolhe uma única cena de um ator ou atriz pra, usar ali de parâmetro pra temporada e tal, enfim. Essa seria a cena poderosa, que deixaria a Zendaya ali indicada, na categoria de melhor atriz. E olha, é realmente uma cena muito potente. E Euphoria trabalhou muito bem essa cena para que ela pudesse ser indicada. Eu achei sensacional. Mas enfim, na história, a mãe da Rue, ela descobre sobre as drogas e ela começa a interrogar a Rue, que vai até o quarto da Gia
muito brava, achando que ela tinha falado sobre a maconha. Mas a mãe da Rue não estava falando sobre a maconha, e sim sobre a maleta de droga que a Rue tinha pegado lá com a Laurie, e que já estava quase acabando, né? A gente vê que cada vez que mostrava essa mala, ela estava com menos droga. Enfim, as duas começam a discutir, e aí a gente descobre que, na verdade, quem contou para a mãe da Rue foi a Jules, que por sinal ficou sabendo através do Elliot. Esse momento foi muito interessante, criou uma tensão ali da Rue tentando raciocinar que a Jules de fato tinha feito isso. Eu achei incrível. E aí é nesse momento que a Rue fica transtornada. A gente tem um longo plano sequência dela quebrando as coisas, jogando tudo pra cima e pedindo pela mala, implorando pela droga dela de volta. A parte que ela começa a quebrar a porta é realmente muito impressionante. E, enfim, ela entra no quarto, começa a gritar com a mãe, e eu achei que ela fosse de fato agredir a mãe. Ela não faz isso, mas, enfim, tudo ali é muito, muito violento. E aí a gente tem um momento em que a mãe da Rue fala pra ela que ela não é uma pessoa boa e tal. E aí a Rue rebate, né? Fala que a mãe dela usa a filha, né? O fato do marido ter morrido como desculpa, a filha dela também como desculpa. E aí tem uma discussão ali muito pesada. A gente vê em como a Rue está diferente, está alterada. Eu acredito que muita gente que conhece pessoas envolvidas com droga vai se identificar, porque aquelas oscilações de humor dela é realmente muito característico. Teve vários momentos em que ela mudava o humor, né? E ela parecia ter medo, parecia ter arrependimento e tal. E mudava a voz, né? Pra justamente conseguir o que ela queria, que era a mala. E quando ela via que ela não ia conseguir, ela voltava a ficar furiosa. E aí essas oscilações é realmente muito característico de uma pessoa que tá ali desesperada pela droga. E aí a Rue descobre que, na verdade, os comprimidos, né, as drogas que estavam dentro da mala foram parar na privada, e quem acaba contando isso pra ela é a Jules, que estava lá na sala ouvindo tudo. Quando a Rue chega lá na sala, está a Jules e o Elliot. A Rue fica muito brava, né, ali dá até um tapa no Elliot e tal. E aí a gente tem um monólogo muito grande da Rue com a Jules. Inclusive, essa é uma das minhas críticas. Eu acho que eles exageraram, eles estenderam ali, né? Porque eles queriam mostrar realmente o potencial da Zendaya ali, a atuação dela e tal. E aí a gente tem a Rue falando muitas coisas pra Jules. A Jules fica quieta, ouvindo tudo, e a Rue fala que elas terminaram já, e que, enfim, ela odeia, nunca vai perdoar a Jules, e que o maior arrependimento da vida dela era ter conhecido a Jules e tal. E, por outro lado, a Jules fala que não, ela tá ali pra ajudar, e que ela não acredita nas coisas que a Rue tá falando. Eu só achei muito estranho a Rue ser tão agressiva, falar todas aquelas coisas e ninguém interferir, sabe? Nem a mãe dela, todo mundo ficar olhando ali, ela simplesmente acabar com a Jules chorando. E, enfim, eu achei que pelo menos a mãe dela fosse ali tentar segurar a filha, tentar acalmar a filha, ou separar as duas, mas não, a gente vê uma longa cena que faz sentido, né, pra proposta ali do episódio, do que a Euforia quis causar, mas eu, ao mesmo tempo, não achei tão verossímil, sabe? Eu acho que em um contexto normal, ninguém deixaria uma pessoa tão descontrolada falar todas aquelas coisas extremamente pesadas pra uma menina que só tava tentando ajudar e já tava chorando e tava ali muito triste. Mas enfim, a Jules e o Elliot vão embora, inclusive o Elliot fala que se arrependeu de ter falado e tal, enfim. Aí os dois vão embora, a Rue começa a ficar desesperada, começa a chorar e concorda com a mãe dela de ir pro hospital, afinal ela tava se sentindo muito mal e tudo mais. E aí a gente tem a cena do carro, e essa é uma das minhas cenas favoritas, porque começa uma discussão ali. Inclusive, nesse momento, a gente descobre que a Rue estava pensando em se matar daqui a um mês, né? Ela tinha todo um plano já, ela queria morrer na praia, deixar o mar levar ela e tudo mais. E isso explica o fato dela ter pego a droga com a Laurie e nem tá se preocupando com isso, afinal, ela nem ia pagar mesmo, ela ia morrer antes. E eu achei muito interessante essa cena, porque a gente tem algumas cenas de fora do carro, onde o som tá muito abafado, e algumas cenas de dentro. E tá tudo ali muito intenso. E a sensação que me pareceu, e que eu acredito que eles quiseram passar, foi de claustrofobia, foi de, sabe, um aperto, uma coisa assim que incomoda, sabe? Eu achei isso muito interessante.
A gente parece que a gente estava preso ali dentro do carro, dentro daquela discussão. Eu gostei muito da forma como eles conduziram essa cena. E aí, quando a Rue descobre que, na verdade, ela não tá indo pro hospital, e sim pra clínica de reabilitação, ela foge. E a partir daí, o resto do episódio é sobre essa fuga da Rue. A Rue correndo, assim, contra o tempo, né? Enfim, vários momentos icônicos nesse episódio. E aí, a Rue vai parar lá na casa do Fesco, mas não encontra ele. Ele não tá em casa. Provavelmente ele tá resolvendo aquele problema que teve lá do Astor ter matado aquele traficante. No final do episódio 4, a gente tinha visto ele em casa e alguns caras chegando ali e tal, então provavelmente ele foi resolver isso, por isso que a Rue não encontrou ele lá. E nesse momento ela vai até a casa da Alex, e já nesse momento ela tá com uma crise de abstinência muito grande e tal, ela precisa usar o banheiro, enfim. Ela chega na casa e aí a gente tem ela super apertada pra ir pro banheiro. A mãe da Alex começa a conversar com ela. Esse momento é muito engraçado. Enfim, ela vai pro banheiro, faz o que tem que fazer e acaba roubando, se eu não me engano, é um brinco e tudo mais. Então a gente já vê que a Rue tá até ultrapassando ainda mais o limite de roubar as coisas, enfim. E aí quando ela volta pra sala, ela acaba encontrando a mãe dela. E a partir daí é uma cena muito, muito boa. Todas as meninas estão ali reunidas e tal. A mãe tá tentando acalmar ali a Rue, convencer ela a ir pro hospital e tudo mais. A Cassie faz um comentário sobre viver o dia de amanhã. Eu acho que ela não deveria se intrometer, porque a Rue falou. Sim, a Rue falou sobre a Cassie e o Nate. Essa cena foi muito boa. E eu tinha falado que quando a Rue tinha visto o Nate e a Cassie, não foi por acaso. Eles nunca colocariam a Rue com essa informação sem nenhum motivo. Obviamente que ela iria falar em algum momento, e foi esse o momento. E olha, eu não sei se era o que todo mundo estava esperando, da Mad descobrir se era dessa forma, mas eu achei muito boa. A Mad, ela dá um show, assim, e ela faz tudo que eu achei que ela fosse fazer. A própria mãe da Cassie tenta acalmar elas e falar que, meu Deus, tá tendo uma intervenção aqui de uma pessoa drogada, esse não é o momento, mas a Mad não tá nem aí, ela não quer nem saber, ela vai resolver esse BO dela. E toda essa cena é muito engraçada, e eu sempre falo aqui em como a Euphoria consegue unir o drama, a ação e a comédia, tudo junto, e eu achei genial. Aí tudo vira uma confusão, um circo, a Cassie corre, né, enfim, vai pro quarto dela, a Mad vai atrás, e é muito engraçado, né, porque a Cassie tinha falado pro Nate, não, eu sou mais louca que a Mad, você tem que se preocupar comigo, é comigo que você tem que se preocupar, não sei o quê. Mas quando ela viu que a Mad realmente não tava pra brincadeira, ela ficou pianinha, ficou quietinha e foi pro quarto dela. Eu quero muito ver como que vai ser daqui pra frente, porque a Mad, com certeza, vai fazer um estrago. Mas enfim, a Rue aproveita toda essa confusão pra fugir. Então ela foge novamente e vai parar lá no Fesco, onde acaba encontrando ele em casa. E aí ela entra e tal, fala que precisa de drogas, ele fala que não guarda mais drogas lá, depois de tudo que aconteceu, né, da polícia ter ido lá. E aí, pelo que me parece, ela tenta roubar medicamentos da avó dele, né, porque tinha alguns medicamentos ali, e ela tenta pegar, eu acredito que seja da avó dele, e ele não deixa, e os dois começam a brigar, ela fica muito brava, e ele acaba expulsando ela da casa dele. E depois daí ela acaba invadindo uma casa de duas pessoas que tinham acabado de sair. Essa cena é muito boa, quando ela olha pra trás e ela quebra a quarta parede, sabe? Eu acho maravilhoso. Enfim, ela entra nessa casa, pega ali alguns pertences, pega dinheiro e tudo mais, e também acaba sendo pega pelos donos que voltaram para casa mais cedo, e aí ela acaba fugindo. Depois daí ela é abordada por dois policiais, ela fica muito nervosa e foge. E aí, que é uma das minhas maiores críticas desse episódio, é essa fuga alucinante da Rue com esses policiais. Assim, eu entendo que Euphoria brinca com a própria narrativa, e muitas vezes ela nem se leva a sério, e ela traz muitas referências e tal. Eu gosto muito disso, e obviamente essa cena teve grandes inspirações em filmes de ação e tudo mais, mas é como eu falo aqui, não é tão verossímil, não é muito possível e provável que a Rue faça todas aquelas coisas que ela fez, de pular, né, subir em casa, pular muro, a facilidade que ela teve de pular todos aqueles muros, de cair nas coisas, e também dos policiais não pegarem ela de jeito nenhum. Foi, gente, sério, surreal ver aquilo. Eu acho que eles deram uma exagerada assim nessa parte do episódio, mas não é algo assim que me incomode muito não, foi realmente só um ponto que eu falei, tá, isso daqui talvez
poderia ter sido feito de uma outra forma, mas, enfim, no geral, não é algo que me incomode tanto. Deixa aqui no comentário o que você achou sobre essa cena, se você gostou ou não gostou, o que você acha sobre tudo isso. Mas, enfim, depois de mais de 24 horas dessa fuga da Rue, ela correndo, feito maluca, ela já estava muito mal, mancando, com crise de abstinência e tal, a mãe dela procurando, desesperada, ela vai parar na Laurie. E eu acho essa personagem muito interessante porque ela transmite uma paz, assim, uma calma e tal, mas a gente sabe que a qualquer momento aquela bomba vai explodir. E eu acho muito interessante esse contraste, a construção dessa personagem é genial. Mas enfim, a Rue fala que não tem dinheiro pra pagar ela só tem algumas coisas que ela roubou, ela coloca ali na mesa e tal. E aí a gente tem alguns diálogos bem interessantes e que pode, né, fazer sentido futuramente. A Laurie fala pra Rue que há outras formas de uma mulher pagar o que ela deve, né, indicando provavelmente que é o corpo da Rue, né, que ela pode pagar com o corpo. E aí é nesse momento que a Rue, ela começa a olhar alguns pontos da casa. Ela olha para o pássaro, que depois vai ser usado, né, em uma cena e tal, e depois ela olha para uma porta. E se eu não me engano, aquela não é a porta da saída, era uma porta que estava fechada. Isso me pareceu que em algum momento a Laurie, ou ela cogitou, ou ela vai fazer isso, de trancar a Rue nesse quarto e fazer com que ela se prostitua, né? Enfim, use a Rue como prostituta e tudo mais, justamente para pagar o que ela deve. Foi o que me pareceu. Posso estar enganado, que ela pode ser a porta de verdade da casa, né, de entrada e tal, mas me pareceu isso. Mas enfim, a Rue começa a passar muito mal, vai pro banheiro e a Laurie acaba aplicando morfina nela e deixando ela apagada. Nesse momento eu fiquei com medo de, na verdade, não ser morfina e tal, e ser algo que realmente matasse a Rue, mas não, foi morfina mesmo. Ela acaba acordando no dia seguinte e tenta fugir, né? Mas aí no meio disso ela encontra o segurança que tá dormindo ali com a arma do lado. Ela tenta sair pela porta, mas não consegue. Aí ela vai tentando ali pelas janelas e tal, até que entra no quarto da Laurie, né? E daquele cara lá, eles estavam dormindo, e ela consegue fugir pelo banheiro. Eu gostei muito dessa cena e como eles construíram esse suspense e tudo mais, foi bem legal. E aí a gente tem a Rue andando, toda acabada e tudo mais, e depois corta pra uma cena da mãe da Rue, lá na casa dela, esperando, né, a Rue chegar e tal, até que a porta abre, ela chama pelo nome da filha e o episódio acaba aí, não revelando quem estava entrando. Olha, eu acho que não seja a Rue, né? Porque, assim, a série não costuma ser tão previsível assim. Pode ser que não seja a Rue, e sim alguns dos capangas lá da Laurie tentando achar ela. Pode ser a polícia também. Ou, de fato, pode ser ela. Eu acredito nessas duas primeiras possibilidades. Mas, enfim, tô muito curioso para ver como que vai ser a partir de agora que a Rue está descontrolada, que a mãe dela descobriu. Então, assim, a mãe dela, inclusive, naquela cena lá do carro, ela descobre que a Rue, ela não tá sóbria desde quando saiu da reabilitação. Então, é provável que a mãe dela tome uma atitude muito mais séria e tudo mais. E, no geral, foram todos esses acontecimentos no episódio. Eu preciso falar aqui, claro, da atuação da Zendaya. Que, gente, sério, eu acho essa uma das melhores atrizes da sua geração. É impressionante a forma como ela se entrega nessa personagem, em como ela consegue ser visceral, sabe? A forma como ela chora, a forma como ela fica brava, a forma como ela fala, é tudo realmente muito incrível, muito natural, sabe? A Zendaya é simplesmente espetacular. Eu acredito que ela vem fortíssima nas premiações, na categoria de melhor atriz. Preciso falar, claro, mais uma vez, da Sydney Sweeney, que faz a Cassie. O jeito também como ela muda as expressões ali, quando a Rue acaba contando dela e do Nate, eu achei sensacional. É uma outra atriz incrível e que pode ter o prêmio também de melhor atriz coadjuvante. Acho que ela vai vir forte aí nas categorias. Enfim, no geral, foi um episódio muito, muito bom, cheio de adrenalina, do jeito que a gente gosta, muita coisa acontecendo. Quero muito saber do arco da Maddie, da Cassie, do Nate e tudo mais, também dos outros personagens. Eu acho que a partir de agora, né, a gente precisava desse episódio 5 para poder focar muito na história da grande protagonista, que é a Rue. E eu acredito que nos próximos episódios vai voltar a trabalhar os outros personagens. E eu espero, de fato, que trabalhe principalmente a Cat, né, que tá super esquecida, e alguns outros personagens. Eu tô muito animado para essa reta final da temporada, que por sinal já foi renovada. Então sim, a gente vai ter oficialmente a terceira temporada de Euphoria. E é isso, assim...
Muitas emoções. Já saiu a promo do episódio 6 e eu tô pensando em fazer só um vídeo comentando sobre esses acontecimentos aí que a gente acha que vai acontecer no episódio 6. E é isso, quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Se vocês gostaram ou não gostaram, vamos conversar aqui nos comentários. Deixa o like que me ajuda bastante, compartilha pra geral que gosta de Euforia. Até a próxima, tchau!